O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, esta parábola, uma das primeiras parábolas ditas por Jesus Cristo, ela usa os conhecimentos àquela época de Jesus, que não era citado como agricultor, mas os conhecimentos da agricultura. Por quê? Porque parábola, ele procurava dar exemplos que fossem do conhecimento daquelas pessoas, fossem vivenciados. E aquelas pessoas ali eram no Mar de Galileia, ali em torno de Cafarnaum, eles na Palestina, eles eram pessoas simples ligadas normalmente à agricultura. Então Jesus usou a parábola do semeador. No caso, Jesus, na época, a época era o semeador. Passava a informação do Evangelho. A semente era o próprio Evangelho. Estas passagens todas procurando fazer com que as pessoas se tocassem e se entregassem a Deus, reconhecendo-se filhos de Deus. E os solos, ou a condição de solo, como beira da estrada, etc., referindo-se aos corações de cada um daqueles que estavam ali assistindo. Quando Jesus falava do solo que caiu, da semente que caiu à beira da estrada, quer dizer, um solo compactado, um solo onde ela ficava exposta ao ataque de pássaro, não é um ataque, exposta como alimentação para os pássaros, ela não conseguia nem iniciar a germinar, porque eram comida pelos pássaros. Jesus procura mostrar que aquelas pessoas que estavam ali, apenas por curiosidade, que muitos iam por curiosidade, para ver algum milagre, se Jesus faria algum milagre. Elas, como se diz hoje, a informação entrava por um ouvido, saía pelo outro. Elas não estavam muito interessadas, na verdade, no que ia dizer, porque elas não acreditavam. Ficava fácil aquilo que essas pessoas ouviam ser retirada das suas mentes, dos seus corações, já que eles não estavam preparados para receber esta mensagem. A semente que caía em solo raso, solo onde logo abaixo tinha rochas, ou seja, esse solo não tinha como guardar, como armazenar água, tinha poucos nutrientes, porque nós vemos aqui, nós estamos em rocha e tem muita vegetação, mas essa vegetação são vegetações adaptadas já a essas condições, mas a cultura, aquilo que é cultivado, ele exige mais, exige um solo mais profundo, exige
uma quantidade maior de água, de nutrientes para se desenvolver. Então, nesse caso, quando vinha um sol, queimava aquela planta e com rudimento apenas de raízes. E a planta morria, não ia à frente. Isso significa aquelas pessoas que até iam, o Messias, deixa eu ouvir o que ele vai dizer, se eu tenho algum ganho nisso aí. Então tinha aquela crença, embora fosse muito uma necessidade pessoal, uma coisa só apenas para si, alguma vantagem. Não estava, portanto, preparado também para entender, para compreender o que era passado. E aquilo não ficava. Era como a pessoa saía dali, já ia tratar de outra coisa, ia para a sua roça, para o seu cultivo, ia para algum outro lugar, aquilo que foi falado já esquecia. A semente que caía naquele solo que era abafada pelos espinhos, ele quer dizer, por exemplo, as ervas daninhas. Às vezes o solo é um solo até profundo, é um solo bom, mas tem uma quantidade de ervas daninhas que, como nós sabemos, esses matos, as ervas daninhas que são nativos, matos nativos, vegetação nativa, eles se desenvolvem com mais rapidez, a maioria das vezes, do que aquela planta cultivada, então abafa, não permitindo que ela desenvolva e vá produzir a quantidade necessária, aquilo que se busca. Seriam as pessoas que até dizem que acreditam, têm vontade, até absorvem aquilo, mas não têm segurança em seu coração, ainda têm até vergonha de falar em Deus, de dizer, sou filho de Deus, ou filha de Deus. Então, quando saía dali, embora até com certo entusiasmo, encontra um amigo, isso acontece muito hoje, quando se vai aos templos, outro amigo que não acredita ou não foi tocado ainda. Mas rapaz, hoje é domingo, vamos jogar bola, cara. Vai fazer o que na igreja? No templo, vai fazer o quê? Vamos jogar bola, depois a gente vai tomar uma cervejinha. Então essas pessoas ficam com vergonha de assumir aquela presença de Deus em sua vida, firme, e abandona. Então seriam aquelas plantas que foram sufocadas. Enquanto outras sementes que caem em solo fértil. Essa se desenvolve, essa essa planta vai produzir 100, 60, 30 frutos por pé. No caso, são as pessoas que têm essa consciência de que sou filho ou filha de Deus. Vou ouvir a palavra. Eu preciso passar essa informação para outro irmão. Eu preciso alertar esse irmão da necessidade de acreditar, tendo consciência de que ele tem uma centelha de Deus em sua vida, em seu coração. Este é o solo fértil. Este tipo de coração. E é isso que nós estamos tentando, nesse momento, passar. Eu não sou padre, pastor, sou apenas um cristão que sente vontade de fazer este trabalho aqui num lugar tão bonito como esse. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando para vocês e perguntando em qual desses solos você se coloca, vamos dizer assim, se classifica, qual é desses solos? Reflita sobre isso, se você ainda não tem essa consciência de que você é um filho de Deus, você pode, porque Deus é Pai e é amor. Fique com o Pai. Amém. Amém.